e do adolescente. E hoje eu quero tratar de um assunto muito importante: limites. O que o limite dentro da vida de uma criança e de um adolescente pode trazer de benefícios à sua aprendizagem e à sua saúde mental. Então, se esse assunto te interessa, nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero falar com vocês uma coisa muito importante: o que é limite? O que é limite? A gente vê muitas crianças indo aos consultórios, indo aos centros de atenção psicossocial, sendo analisados, avaliados, encaminhados por falta de limites. Então, a professora encaminha, a escola encaminha, o pai se preocupa, mas por que as crianças de hoje estão com essa falta de limite, essa falta de disciplina, essa falta de um condicionamento positivo para as questões sociais, para as questões de aprendizagem e para que elas possam estar no processo junto com outras pessoas, entendendo o que elas podem ou não fazer? Bom, então vamos começar aí fazendo uma análise sobre a nossa sociedade. O Júlio Groppa Aquino, que é um escritor, um professor da USP na área de História da Educação, de Psicologia, ele fala muito, ele pesquisa sobre isso, a vida inteira ele pesquisou sobre disciplina, e ele comenta muito sobre a mudança que o mundo sofreu. Então, às vezes os pais, os professores, muitas vezes eu comento isso com as famílias, eles acham assim: na minha época era assim, eu quero educar o meu filho como eu fui educado. Não, não tem como. Então, por que não tem como, Yara? Porque é a sua estrutura de educação indo contra toda uma questão sociológica, cultural, econômica, de uma civilização que tem mudado ao longo do tempo. Então não adianta você achar que só você vai conseguir sozinho colocar questões de limites, de valores na imposição, sem considerar como utilizar estratégias específicas, pensando na estrutura que o mundo está hoje, para que você realmente consiga com que essa sua criança e esse seu adolescente tenha aprendizagem. Então, eu vou começar avaliando essa questão histórica. Há algum tempo atrás, há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, toda uma estrutura era diferenciada. A gente tinha um outro regime político, a gente tinha uma outra família, a gente tinha uma outra escola e a gente tinha uma outra igreja. Verdade, Yara? Olha só, as instituições, porque nós somos o produto daquilo que os outros fazem de nós. Então, o que acontece? Em todas as relações que eu tenho com as pessoas e as instituições que eu frequento, fazem de mim, durante a infância e a adolescência, um ser, né? Um ser formado. Então, eu sou o fruto da relação dos meus professores, da relação com os meus pais, da relação com a igreja, da relação com a sociedade, com a escola. Eu sou o produto disso. Bom, nós tínhamos então um regime muito mais rígido a nível político, nós tínhamos uma família extremamente rígida, patriarcal, não é isso? Às vezes as famílias falam assim para mim: Yara, eu nem passava na sala quando meu pai estava conversando, porque eu não podia. Então existia uma forma rígida de educação familiar e todas as famílias agiam assim. Os pais aprendiam assim, que a criança não podia falar, tinha hora para falar, o adolescente também. Existia uma rigidez em relação ao horário, comportamento, linguagem, relacionamento. A gente não chamava a mãe de você, a gente chamava de senhora ou senhor. Hoje a gente já vê isso sendo muito utilizado. A gente tinha toda uma rigidez política e uma rigidez familiar, concordam? E nós tínhamos também uma instituição que influenciava muito na nossa época, ou na época da minha avó, a formação familiar, que eram as instituições religiosas, que também eram extremamente rígidas e ajudavam muito na educação dos valores e dos princípios familiares. E nós tínhamos também
uma escola, então eu falei da questão social e política, da instituição família, falei da instituição religiosa na formação e auxílio dos limites da criança e do adolescente, e estou falando agora então de uma escola também antiga, que vai aí ser extremamente rígida também, tem que levantar a mão para falar. Quando entrava uma autoridade na sala, as pessoas tinham, as crianças e os adolescentes tinham que se levantar, não era assim? Essa escola tinha toda uma série de restrições, de punições, não se falava alto, não se falava palavrão, não podia brigar na escola, não se questionava o professor, né? Ele sempre tinha razão. Então, o que fazia isso? O que o Júlio Groppa Aquino, no livro Indisciplina, ele nos coloca? Ele coloca que tudo isso fazia a gente entrar numa forma. O que a psicanálise também faz, né? Quer dizer, você acaba sendo coagido a um determinado comportamento. É tanta pressão que você entra nessa forma e acaba correspondendo satisfatoriamente àquilo que essa sociedade, enquanto família, enquanto escola, enquanto igreja, enquanto governo, nos coloca. Muito bem. Então, a gente tinha uma criança mais educada, a gente tinha uma família mais atuante, a gente tinha uma escola mais tranquila, entre aspas, porque tudo era muito proibido, muito organizado a nível de lei, muito organizado a nível de regra. Você não podia punir, você não tinha liberdade de expressão total nessas áreas que nós estamos colocando aqui. Então, o Groppa, ele fala assim, olha, isso fazia então o ser humano ser mais contido. Com a mudança do regime político, passamos por uma democracia, a família brasileira não é mais aquela família patriarcal e formada por mãe, pai e filhos. Nós temos vários tipos de famílias e muitas famílias formadas por avós que cuidam dos filhos, casais separados que formam uma outra família, irmãos vindo desses outros relacionamentos, uma instituição religiosa muito mais liberal, muito mais tolerante com os seus fiéis, não tão rígida, e uma escola que acompanha essa evolução e que perde um pouco esse processo de tanta imposição e se cria ali um processo de mais liberdade. Só que essa liberdade toda, ela chegou sem as pessoas se prepararem muito para ela. E isso acabou fazendo com que as mães, os pais, a escola, as instituições religiosas, o próprio sistema político perdesse um pouco a noção do que é ideal e do que nós estamos vendo hoje na realidade. Então você, pai, mãe, você, educador, você que trabalha aí como figura ensinante em algum momento, você percebe claramente isso, a dificuldade da criança, do adolescente, do sujeito entrar numa proposta de organização disciplinar, mas que não é culpa nenhuma da criança. É culpa de todo esse sistema que a gente precisa analisar. Então, se eu não tenho uma igreja mais tão rígida, eu não tenho uma escola que determina para mim determinados padrões que eu preciso seguir enquanto aluno, eu não tenho uma família numa estrutura onde eu sabia muito bem quais eram as autoridades agora, a autoridade fica dividida, pai, mãe, avó, tio, a quem eu tenho que corresponder, e eu tenho toda uma mudança nessa área familiar, religiosa, da instituição de ensino e política social, o ser humano, nós estamos aí sabendo como é que eu devo agir. Então, a gente vai falar sobre isso. Como é que eu devo agir, Yara, para colocar limites sem criar problemas para o meu filho, para a minha filha, para o meu aluno?